O Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Oh, Jesus bendito. Aleluia. Eu queria perguntar a você, irmão, está demorando para crer? Por quê? Está demorando para crer? Por quê? A partir do versículo 13, vamos ler esse momento tão significativo da revelação de Jesus Cristo. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecerem. Então, Jesus lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá, nestes últimos dias? E ele lhes perguntou: do que se trata? E eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas, depois de tudo isto, já estamos no 3º dia desde que ele morreu. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. E voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas ninguém o viu. Então, ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Na verdade, o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele nas Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia, para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, já é tarde, o dia já está terminando. E entrou na casa para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois o partiu e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles.
e disseram um ao outro: não é verdade que o nosso coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Pedro. Aleluia! Aleluia! Por que você demora para crer? Foi essa pergunta de Jesus ressuscitado aos discípulos, que entristecidos, frustrados, decepcionados com a sua crucificação e o que parecia ser o fim de todas as esperanças para eles, não entenderam o plano de Deus e se afastaram da congregação. Enquanto os discípulos, apóstolos estavam em Jerusalém, esses dois tomaram rumo para Emaús. Eles não ficaram com o grupo, eles estavam entristecidos. E o texto nos diz que eles, quando se afastaram dessa comunhão, o versículo 17 nos diz que eles estavam entristecidos. E Jesus se colocou junto deles e perguntou: o que é que vocês estão falando? Eles estão cada vez mais distante da congregação que ficou em Jerusalém, dos primeiros cristãos. Eles estão indo para Emaús. Eles estão discutindo as coisas que aconteceram, as más notícias, a frustração, o desalento. Ele morreu e nós esperávamos que ele iria ser o redentor de Israel. Nós esperávamos que ele ia mudar a nossa sorte. E agora ele está sepultado já 3 dias sepultado, não tem mais jeito. Está morto mesmo. E agora nós seremos perseguidos. E agora ninguém vai mais fazer nada. Aquela alegria foi-se embora. E Jesus pergunta: por que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles dizem: será que só você não sabe o que aconteceu? E lá vão eles falar da morte, da dor, da frustração que havia no coração deles. Perplexos pelo que tiveram, suas expectativas frustradas, porque Deus não fez o que eles esperavam que Deus faria. Porque a forma como eles criam nas profecias que deveria ser o Messias não se estabeleceu. Era a ideia que eles tinham do que Jesus iria fazer. Poucos dias antes, Jesus entrara com eles, montado num jumentinho, como dizia a profecia: teu rei vai entrar sentado no jumentinho. E a cidade se alvoroçou. Eram dias de Páscoa, a cidade estava cheia de Jerusalém. E ele entrou pela porta do príncipe, naquele jumentinho, e as pessoas com palmas nas mãos, proclamando: hosana, que vem em nome do Senhor. E os homens tiravam suas capas para que, fazendo como que um tapete para os jumentinhos passarem. O jumentinho onde Jesus estava a passar. Vamos assistir o morcego? Acho que a pregação está boa. Vamos superar isso, irmãos. Lá estão eles, entrando em Jerusalém, as crianças aclamando, a cidade toda bendizendo a Jesus. E a expectativa deles é de quê? Haverá um grande levante,
Deus virá com seus exércitos e o Império Romano será destronado e Jerusalém voltará a ser a cidade do grande rei. E esse grande rei será Jesus, que eles já estavam chamando de Cristo, Messias. E eles, menos de uma semana depois, o que eles veem é o Império Romano crucificando Jesus. E Jesus calado, nem se defendeu. E o que eles viram foi Jesus ser retirado daquela cruz, enrolado em panos e colocado num sepulcro novo. E o que eles viram foi uma grande pedra ser rolada para que aquele corpo nunca mais fosse visto. Então eles saíram de toda a expectativa, de tudo que Jesus havia lhes ensinado, de todas as promessas que eles haviam recebido, esqueceram tudo. E estão frustrados, então vamos embora. Para que ficar mais com esse grupo de seguidores do Cristo? Porque ele morreu. E eles estavam com o coração tão abatido pelo que estavam vendo. Na realidade primeira, que eles se desconectaram tanto do Espírito Santo, que nem reconhecer a presença de Jesus eles reconheceram. Enquanto eles estão tristes pela morte, pelo fim das suas expectativas, pelo laudo médico, pelo problema na justiça que não se resolve, pela falta do emprego, pela rebeldia dos filhos, Jesus se colocou junto deles, como se coloca junto de nós. Mas quando tudo que nós vemos é o problema, é a dor, é a falta, é a impossibilidade, a gente não enxerga Jesus. Lá está Jesus junto deles. E eles não perceberam que era Jesus. Então Jesus pergunta: por que vocês demoram para crer? Por que vocês demoram para crer em tudo que os profetas disseram? Não era novidade. Assim como não é para a igreja hoje saber que sofrerá perseguições, que sofrerá aflições. Mas também é ver a cidade que Deus prometeu estar conosco todos os dias. Mas se cremos somente o que com os nossos olhos naturais, nós vamos perder a visão espiritual. E naquele momento eles só acreditavam no que viram. O corpo de Jesus enrolado em panos e colocado dentro do túmulo. E Jesus está agora junto com eles e eles não acreditam que é Jesus. Ou melhor, eles nem perceberam, diz o texto, que os seus olhos estavam cegos. E Jesus começa a lhes reconectar com a vida, com a esperança, com a fé. Porque a fé vai crescer no nosso coração sempre que nos expomos à palavra de Deus. Quando os momentos aflitivos vêm, a gente é tentado a buscar um entretenimento, ou um passeio, alguma coisa que nos faça parar de pensar naquilo. Mas nós devemos primeiro buscar a palavra de Deus. Quando Jesus viu que no coração deles estava a incredulidade, que eles não conseguiam entender nem reconhecê-lo, a Bíblia diz que Jesus começou a explicar a eles as Escrituras. Para onde você vai quando se sente só, frustrado, desanimado pelas más notícias? Vá para a palavra de Deus. Ela é um instrumento de Deus para levantar a nossa fé, para reanimar o nosso coração. A palavra de Deus que você tem na sua mão, e você pode ler, e você pode meditar.
ou a palavra de Deus aplicada por um servo de Deus que você reconhece como alguém que está servindo a Deus e tem a palavra de Deus. E o fogo dessa palavra vai aquecer e remodelar o seu coração. Logo depois eles vão reconhecer, no versículo 27, não é verdade que o nosso coração ardia quando ele nos falava a palavra de Deus? Não é verdade quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras, que o nosso coração ardia? A palavra estava aquecendo, queimando, mudando eles, tirando daquela frieza, daquela apatia, tirando eles do medo, da tristeza por tudo que eles pensaram que tinha perdido. Nada estava perdido. Hoje, olhando daqui, nós vemos como foi patética aquela situação. O Cristo já estava ressuscitado. O reino de Deus estava estabelecido. Jesus tinha vencido o pecado, a morte, o diabo, aleluia. Ele estava vivo. Ele estava entre os homens. Ele já estava coroado em toda a glória. Ele já estava com as chaves do inferno. Ele já tinha submetido o diabo. E os discípulos estavam chorando porque ele morreu. A falta de entender o que aconteceu não precisa apagar a sua fé. Amém? Jesus havia dito a eles: vocês vão se entristecer por um pouco, mas depois eu volto e vocês vão se alegrar. E se eles não entendessem nada do que estava acontecendo, eles podiam se fiar na promessa de Jesus: eu estarei com vocês para sempre. Ele não estará conosco para sempre, apenas para assistir a nossa dor, a nossa queda, a nossa tristeza. Não, irmãos, Ele está entre nós como o Salvador, o Redentor. Nós esperávamos que Ele iria redimir Israel, e era isso que Ele estava fazendo. Mas nem sempre o caminho que Deus usa para realizar o impossível é o caminho da sua possibilidade. É o caminho que nós imaginamos para nós. Porque nós gostamos de dar sugestões a Deus de como Ele deve fazer as coisas. Mas Deus não trabalha só com uma situação. Ele está criando contextos muito maiores que às vezes nós nem conseguimos perceber. E era aquele o momento. Jesus vai aquecer o coração daqueles discípulos, até que seus olhos puderam ver. Porque através da palavra eles foram novamente conectados ao Espírito Santo. No versículo 32 e 30 nós lemos que: e aconteceu que quando estavam à mesa, Jesus pegou o pão. Essa foi provavelmente a última imagem boa que eles tinham tido de Jesus, partindo o pão e dando graças, com aquela intimidade com o Altíssimo que só Ele tinha. E naquela hora, os seus olhos se abriram e eles entenderam que era Jesus que estava vivo. Embora os seus olhos, antes dessa cura, tivessem a imagem somente dele morto, num segundo de revelação, alimentado nas Escrituras, num minuto, num átimo de tempo, num décimo de revelação, eles entenderam que aquele
que estava junto deles era Jesus. Aleluia. Lembram que eles já tinham recebido o testemunho das mulheres. As mulheres tinham ido ao túmulo naquele dia. Nesse momento em que eles voltam para Emaús, porque é o terceiro dia, um morto está realmente morto, é como se diz, não tem mais expectativa, acabou. Mas as mulheres de madrugada tinham ido ao túmulo e lá encontraram os anjos que disseram: por que vocês procuram o que está vivo no meio dos mortos? Ele ressuscitou e vai adiante de vocês. Mas esses discípulos não creram, nem ouvindo os testemunhos. Por isso Jesus diz: ô insensatos, por que vocês demoram tanto para crer? E essa palavra às vezes cai sobre nós, mesmo com os testemunhos daqueles que viveram o milagre, viveram a ressurreição, viveram a cura. Nós nos abatemos quando a situação é conosco. Eles disseram: é verdade, as mulheres foram, disseram que ele está vivo, porque os anjos avisaram. Mas para eles tudo isso não acrescia-lhes a fé. Precisou eles terem esse encontro com a palavra. Isso é muito importante. Nesses tempos difíceis que vivemos, de tantas coisas acontecendo simultaneamente, a palavra, volte-se para a palavra de Deus. Ali o seu coração vai ser aquecido para que a fé aumente, porque a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. A revelação do Cristo vivo não veio quando Jesus se apresentou a eles. Jesus pode estar no culto e alguns corações estarem tão tristes, tão pesarosos que não percebem a sua presença. Você não sente Jesus, não entende que Ele está e continua se entristecendo, se achando sozinha nessa dificuldade. E qual foi o antídoto de Jesus para aqueles discípulos? Jesus não pulou no meio deles e disse: tananã, cheguei. Não. Jesus entrou no meio deles e foi ministrar a palavra. E é ali, através da palavra, que foi se levantando a fé. O conhecimento do que Deus, do que o Pai tinha como propósitos, foi renovando dentro dele e sarando a ferida da tristeza e da decepção. Claro que naquele momento eles não entenderam tudo ainda. Jesus ainda vai passar 40 dias ensinando tudo que ele já tinha ensinado aos discípulos, antes de definitivamente partir para o Pai. Mas naquele momento da sua aparição no domingo de primícias, como o primeiro molho da ressurreição, Jesus aqueceu o coração dos seus discípulos, que estavam demorando a crer com as Escrituras. E naquele momento em que se reúnem na mesa, nesse lugar de comunhão, de aliança, de encontro, aleluia, há uma revelação. E os seus olhos foram abertos. Não há momento mais maravilhoso do que ter os olhos abertos. E quando os olhos são abertos para ver o espiritual, não quer dizer que eles viram a glória, não quer dizer que eles viram as revelações do Apocalipse, o fim, não. Eles viram Jesus vivo. Isso foi suficiente. E isso foi suficiente.
Haveriam perseguições, haveriam lutas, haveriam dificuldades. O reino não seria como eles imaginavam, ainda tinha um processo grande. Mas agora eles não eram mais os mesmos. E a grande marca de que seus olhos abertos para ver Jesus vivo, junto com eles, é que eles, já era tarde, eles entraram para descansar, mas depois da revelação, aleluia, o texto diz que na mesma hora, levantando-se, voltaram para a congregação, voltaram para o meio dos irmãos, voltaram para Jerusalém. Eles andaram 10 quilômetros e voltaram de noite, porque agora eles estavam renovados pelo Espírito do Senhor, numa alegria que não podia ser vivida sozinha, precisava da congregação. Eles voltam para Jerusalém, e quando eles chegam lá, qual é a notícia? Realmente o Senhor está vivo. Pedro já conversou com ele, Pedro já o viu, e eles puderam dizer: nós também. Aleluia, aleluia. Jesus não os abandonou em suas expectativas frustradas. Jesus mostrou como eles eram importantes. Jesus quer nos falar isso, irmãos, que nós somos importantes. Às vezes parece que porque coisas difíceis acontecem, que ele não está se importando. Ele está se importando. Há processos que precisam acontecer na nossa vida, mas não estamos sozinhos. Mesmo que ainda não tenhamos percebido o que Deus está fazendo, porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se esquecer. Ele está fazendo. Ele é fiel. A sua promessa é de que não nos deixará, que não nos abandonará. Muitas são as aflições do justo, sim, mas o Senhor o livra de todas. Então você pode dizer: estamos vivendo muitas aflições, ou pode dizer: estamos vivendo muitas vitórias. Para que lado você vai olhar? Estamos vivendo muitas vitórias, aleluia, milagres e milagres. E o Senhor tem aberto os nossos olhos para vermos que Ele está presente. E se os nossos olhos estão tão pesados de tristeza, a tristeza, ela é real, porque as coisas nos abalam, nos abatem. Mas se nós nos voltarmos para a palavra do Senhor, não só para ficar debatendo o que aconteceu, falando o que está acontecendo, dando mais notícias para as outras pessoas, só conversando, não. Volta para a palavra primeiro. E deixa a fé se levantar no seu coração, porque a fé é essa certeza das coisas que você ainda não pode pegar. Amém? E essa certeza levanta o seu coração e lhe dá ânimo e alegria. A fé é uma resolução de ser perseverante, porque é a prova das coisas que você espera. Mas não espera porque não tem outro jeito, porque não pode fazer nada. Então eu estou esperando, não. Espera com convicção de que está chegando, porque o meu Redentor está vivo. A tristeza daqueles 12 discípulos que iam para Emaús, saindo de Jerusalém, era que a esperança de redenção de Israel, de que Israel teria a sua sorte
devolvida, a sua herança devolvida, a sua liberdade, seria Jesus se levantar como um rei e botar os romanos para correr. Aí Jesus morre, sem levantar um exército, sem ser socorrido pelos anjos. Por isso ele diz, nós esperávamos. Ou seja, a frustração, nós sempre esperamos que o mais difícil não vai acontecer. Não entendiam eles que o mais difícil tinha que acontecer. Era assim o caminho de redimir Israel, e não só Israel, mas todas as nações da terra. Amém? Com sua morte, Jesus estava trazendo perdão a todas as nações da terra, a justiça de Deus. E às vezes, ou normalmente, nós não entendemos a amplitude do que Deus está fazendo, quando o que Deus não está fazendo dói na gente. Os nossos porquês do que não acontece, os nossos porquês a respeito do que Deus não fez, porque nós sabemos que Deus pode tudo. Mas Deus tem propósitos e planos, então Ele não vai agir pela nossa vontade. Ele vai seguir o seu curso. A expectativa da igreja em Jerusalém era que Jesus iria restaurar Israel. E o que foi que Deus fez no seu plano, que estava estabelecido desde o princípio? Deus o entregou como ovelha ao matadouro. Deus permitiu que ele fosse crucificado. Não de faz de conta. Talvez até o último momento, alguns da igreja, no início ali, esperaram que ele saísse da cruz vivo, mas viram descer a cruz. Viram enrolar o seu corpo. Viram colocá-lo numa tumba. E a notícia foi enfraquecendo todos eles. Acabou-se. Os nossos planos não deram certo. O que nós esperávamos não vai acontecer mais. E agora o que é que nós somos? Um bando de idiotas. Aí Jesus aparece e diz, idiotas que demoram para crer. Insensatos que demoram para crer. O crer deve ser mais forte do que o que vemos. O crer precisa fortalecer o nosso coração, a ponto de nos levar a confiar. Você crer, então seus olhos vão se abrir. E se os seus olhos se abrem, confie, para ser cheio da paz, mesmo em meio às dificuldades. Jesus vivo não queria dizer que tudo ia ficar fácil para os discípulos. Mas agora eles têm outro ânimo. Agora eles têm força, alegria, porque Ele está vivo. Aleluia, Ele ressuscitou. Eles agora estão animados e Jesus disse, fiquem em Jerusalém, vocês vão ser cheios do Espírito. E o que veio depois do enchimento do Espírito foi toda a ousadia da proclamação. E nem os chicotes, nem as prisões, nem os açoites, nem os leões, nem a arena onde os cristãos foram lançados, enfraqueceu mais a fé deles. Porque agora eles sabiam que Cristo estava vivo. E se ele venceu a morte, nada poderia ser maior do que ele. Amém? Que força foi essa que levou famílias inteiras a serem queimadas vivas, sem chorar, sem gemer, sem negar a fé,
mas louvando ao Senhor diante de multidões que começaram a ficar. Como pode? Foi a revelação do Cristo vivo. Foi terem visto ele morto e ele ressuscitado. Porque se o grande inimigo que ninguém poderia vencer era a morte, ele venceu. Que força foi essa revelação que os levou a irromper por todas as terras, proclamando a mensagem: ele ressuscitou. Aleluia! E nunca mais a igreja parou. Amém? Mas nós podemos parar em alguns momentos se tirarmos os nossos olhos dessa revelação. Ele está vivo. E o que significa isso? Que ele venceu. Que todas as profecias se cumpriram. E que a fidelidade de Deus está comprovada. Amém? Mesmo na coisa mais improvável que existe contra a natureza humana, que é a morte, ele prevaleceu. Então, tudo mais diante disso é menor. Amém? Creia, para que seus olhos sejam abertos. Busque a palavra para que o seu coração volte a crer. Não se afaste das Escrituras. Não deixe ela como um amuleto guardado. Dedique-se, leia, medite, escute. Busque ouvir as mensagens que você sabe que vêm do trono de Deus para a sua vida. É como um alimento para a fé, a palavra de Deus. E quando a fé aquece o seu coração, confie. E a confiança leva você a obedecer e também ser cheio de paz. Aleluia. Porque não é só a fé por reconhecer o que ele faz, mas a confiança por saber que ele está fazendo. Mesmo que eu não entenda, mesmo que não seja o caminho que eu escolhi, mesmo que seja diferente de todas as minhas expectativas, ele é fiel. E então adore. Adore a ele, para prevalecer com alegria. Adore. Exalte. Quando o apóstolo Paulo diz: cantando entre vós salmos, hinos, cânticos espirituais, falando entre vocês com essa alegria, com ações de graças. Ele está falando para uma igreja que está sendo perseguida. Ele está falando dentro de uma prisão. Tenha esse linguajar de ações de graças, de louvor ao Senhor. Cânticos, ações de graças. Cantando ao Senhor no seu coração, fazendo hinos para Ele. Porque nada nesse mundo que possa vir a acontecer vai mudar o fim que já está, aleluia, decidido por aquele que chama o fim ainda lá no começo, porque ele tem poder para trazer aquele fim. E o fim que Deus determinou é a igreja exaltada em glória, ao lado do Cristo ressuscitado. Aleluia! É isso, Vinícius, aplaude ao Senhor. Aleluia! O Cristo ressuscitado, Deus bendito, que aquece os nossos corações com a sua palavra.